E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de física moderna que diz o seguinte: considere as informações constantes na tabela. Nós temos na tabela uma lista de metais e as suas respectivas funções trabalho. Alumínio, prata, platina, níquel e os valores da função trabalho. Com base na tabela e no princípio de conservação de energia para o efeito fotoelétrico, analise as proposições. Então nós temos ali 3 afirmações e a gente tem que definir o que está certo e o que está errado dentro dessas afirmações, tá? Primeiro vamos entender do que se trata esse tal efeito fotoelétrico que a questão está comentando aqui. Eu vou fazer um resuminho aqui do canto só para a gente ilustrar mesmo a ideia. O efeito fotoelétrico ele consiste então em tu pegar e jogar, né, e incidir sobre uma superfície metálica, uma superfície condutora, uma radiação eletromagnética. E essa radiação, deixa eu escrever aqui, radiação. Professor, eu não lembro o que é uma radiação. Radiação é qualquer onda lá do espectro eletromagnético, rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x ou raio gama. E dentro do luz visível a gente tem cores também. Enfim, qualquer tipo de radiação do espectro eletromagnético, tu vai incidir sobre essa placa e esse material condutor, ele vai ter os elétrons sendo arrancados, ejetados dele. Então tu incide uma radiação eletromagnética sobre um material condutor e tu vai conseguir arrancar, entre aspas, os elétrons desse material. E basicamente a explicação desse fenômeno se baseia na ideia de que a radiação eletromagnética se comporta como partículas, ou seja, a teoria da quantização da radiação, emissão e absorção da radiação. O que acontece? Max Planck ele trouxe uma ideia lá no início do século XX, uma hipótese de trabalhar com a radiação eletromagnética como se ela fosse dividida em porções de energia. A gente sabe que ondas eletromagnéticas, ondas no geral, são emissões de energia. Mas a ideia é que se acreditava que a radiação ela emitia energia de forma constante, de forma contínua. Mas com a ideia do Max Planck, a gente não pensa nela de forma contínua, e sim de forma quantizada, que é dividida em porções. Essas porções foram chamadas por Planck de pacotes de energia, mas hoje em dia a gente chama esses pacotes de energia de fótons. Então basicamente é imaginar que a radiação eletromagnética é dividida em porções chamadas fótons e essas porções são absorvidas pelos elétrons. Na teoria do Max Planck, para a gente calcular a energia de um único fóton, a gente utiliza essa equação. E é igual a H vezes F. E é igual a H vezes F. E essa equaçãozinha aqui, E seria a energia de um único fóton. H seria uma constante chamada de constante de Planck, em homenagem ao Max Planck, e F seria a frequência da radiação emitida. Então isso aqui serve para calcular a energia de um único fóton. Beleza? Na explicação que veio pelo Einstein, o Einstein consegue explicar esse fenômeno, ele utiliza essa ideia de quantização da energia, e uma das coisas que ele começa na explicação é a gente entender o seguinte: o efeito ele acontecia de maneira instantânea, ou ele acontecia na hora, ou não importava quanto tempo deixasse ali a placa exposta, não aconteceria. E justamente esse fato de ser instantâneo incomodava na época, porque com a física da época, o fato de eles acreditarem que a radiação era contínua, não dava para explicar isso. Com a ideia de quantização, o Einstein consegue explicar entendendo o quê? Que cada elétron que é ejetado, ele é ejetado porque ele absorve um fóton, e se esse fóton tem energia, ele vai conseguir ser arrancado. Mas o elétron só pode absorver um fóton. Se esse fóton não tiver energia que consiga arrancar ele, aí esse fóton vai ainda se manter na placa e o efeito não vai acontecer. Essa energia mínima que a gente precisa para arrancar o elétron é chamada então de função trabalho. A função trabalho ela é justamente isso, a quantidade de energia mínima que tu precisa para arrancar o elétron. Para calcular, tu vai ver que a fórmula é bem parecida com a equação do Max Planck. Função trabalho, que é o W, W0, é igual a H vezes F0. No caso, o W0 seria a função trabalho e o F0 seria a frequência mínima. Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de função trabalho. Que a questão nos dá ali. Então tu percebe o seguinte,
cada material tem a sua função trabalho, tá? Esse valorzinho de frequência, é importante a gente frisar duas coisas aqui, ó. Esse valorzinho de frequência é o valor da frequência mínima para que a gente consiga arrancar os elétrons. E a função trabalho é uma característica do material. Então, cada material apresenta a sua. Inclusive, se a gente olhar aqui na tabela, a gente vai ver que o alumínio, por exemplo, ele tem a menor função trabalho. O que significa isso? Significa que o alumínio precisa da menor quantidade de energia em relação aos 4 metais ali para conseguir arrancar elétrons. Já a platina, ela tem a maior função trabalho. Isso indica o quê? Indica que ela precisa de mais energia para arrancar os elétrons. Ela necessita de uma quantidade maior de energia. E isso, como eu disse, então depende do material. Uma outra coisa que também é interessante a gente frisar aqui é o seguinte: essa função trabalho e essa energia dos fótons, elas se relacionam, né, numa conta onde o resultado dessa conta vai ser a energia cinética dos elétrons. Vamos entender que os elétrons eles estão sendo ejetados, então eles precisam ter uma velocidade aqui. E aí o Newton ele consegue ainda explicar essa relação. O que ele nos mostra? Ó? Que a energia do fóton, que é a energia da radiação que a gente está mandando, a energia dos pacotinhos ali que a gente está mandando, menos a função trabalho, vai me dar a energia cinética. Ou seja, resumindo aqui, né? A diferença entre a energia que eu mando na radiação e a energia que necessita para arrancar o elétron, o que sobrar disso vai virar energia cinética. Lembra que energia cinética tem a ver com velocidade, né? Lembrando aqui também, ó, que quando eu digo a energia do fóton, isso aqui, ó, é a fórmula do Max Planck, né? H vezes F, onde esse F seria a frequência da radiação emitida. Bom, fiz a explicação geral para a gente ter uma noção do que se trata, e agora a gente vai ler as afirmações e ver qual que se encaixa e qual que não se encaixa nessa explicação que eu dei. Então vamos lá. Primeira afirmação diz o seguinte, ó, 4 placas metálicas, cada uma composta por um dos metais relacionados na tabela, são iluminados por uma luz de frequência F, ou seja, as 4 vão receber a mesma frequência. Nessa situação, a energia cinética mínima dos elétrons ejetados de cada uma placa possui o mesmo valor. Então ele está dizendo que a gente vai mandar a mesma energia nas 4 placas e a gente vai ter a mesma energia cinética de ejeção dos elétrons nas 4 placas, tá? Essa afirmação ela está errada, né? Por que ela está errada? Porque a gente não vai ter a energia cinética dos elétrons ejetados, não vai ter o mesmo valor, possuem valores diferentes. Sor, mas por quê? Vamos entender o seguinte, nessa relação que a gente está montando aqui, o que a gente sabe? Que cada uma das placas tem o seu valor. Então isso aqui, ó, é algo que muda para cada um deles, depende do material. Cada um tem o seu. No caso, a platina é a que mais exige energia, o alumínio é a que menos exige energia. Então o que vai acontecer? Se eu pegar e mandar a mesma frequência para todos eles, eles vão ter a mesma energia de fóton. Os fótons emitidos vão ter a mesma energia. E aí nessa conta, como a função trabalho de cada placa muda, mas a energia mandada é a mesma, tu vai ver que esse resultado, que é a energia cinética, vai ficar diferente para cada um deles. E o que a gente pode então concluir? Deixa eu só apagar aqui para não confundir vocês depois aqui. Então, olha só. O que a gente tem então ali, ó? A gente sabe que o alumínio, como ele exige uma quantidade de energia menor na sua função trabalho, se eu mandar a mesma energia em todos, o alumínio é o que vai ter a maior energia cinética. Já que ele exige menos, a gente tem uma sobra maior, né? Vai sobrar mais energia cinética para o alumínio. A platina, como ela precisa gastar mais da energia mandada para conseguir ejetar os elétrons, vai sobrar pouca energia para se transformar em cinética. Então ela vai ter a menor energia cinética, considerando essa situação onde a gente está mandando a mesma energia para as 4 placas, né? Na afirmação 2, o que a gente tem? 4 placas metálicas, cada uma composta por um dos metais relacionados na tabela, somente ejetarão elétrons com energia cinética maior que 0
quando a energia da luz que as ilumina for maior que o valor da função trabalho de cada metal. Bom, isso aí, né, faz bastante sentido. Essa afirmação, então, ela está correta. O que ele está dizendo aqui, só para a gente entender? Ele está dizendo o seguinte: a gente só vai ter uma energia cinética de cada placa diferente de zero, ou seja, os elétrons vão ser arrancados com energia cinética diferente de zero, somente se a energia da radiação, né, dos fótons que a gente vai enviar, forem maiores que a função trabalho de cada placa. E isso faz sentido, né? Porque se é uma subtração, e essa subtração, a energia cinética é o resultado dela, a gente só vai ter um valor diferente de zero para a energia cinética, somente se a radiação emitida tiver uma energia maior nos seus fótons do que a energia mínima de cada material. Então, né, por exemplo, se a gente mandar ali um valor acima de 6, né, mandar ali um 7, a gente vai conseguir ter energia sobrando para a energia cinética de todos eles. Então, sim, tá certa a afirmação 2. A afirmação 3, então, diz o seguinte: 4 placas metálicas, cada uma composta por um dos metais relacionados na tabela, são iluminados por uma luz de energia 7,5 eletrovольт. Né? Eletrovольt é uma unidade de energia usada nessa matéria. Nesse caso, os elétrons ejetados da superfície da placa de alumínio terão maior energia cinética. Basicamente, toda a explicação que eu dei para 1 estar errada é a mesma explicação para 3 estar correta. Porque na 1, o que ele fala? Ele fala sobre uma situação onde a gente vai botar a mesma frequência de radiação em todos. A mesma frequência, como eu disse, vai me dar a mesma energia. E na 3 ele está me dando também uma situação onde eu vou dar a mesma frequência, só que ele está me dando isso na forma de energia. Eu estou botando a mesma energia de radiação em todas as placas. Só que na 1 ele faz uma afirmação errada com base nisso, e na 3 ele faz uma afirmação certa. Aqui é bem simples, né? O que eu deveria fazer para comprovar isso? Eu pegaria a energia da emissão, que é 7,5 nas 4 placas, e faria a subtração dos valores da função trabalho. Eu faria o cálculo que eu mostrei ali do ladinho para vocês. O do alumínio, que é 4,08, o da prata, que é 4,73, o da platina, que é 6,35, e o do níquel, que é 5,01. Fazendo essa subtração, tu vai ver que o menor valor que vai sobrar é o da platina, depois o do níquel, depois o da prata, e o maior valor que vai sobrar vai ser o do alumínio. Então eu nem preciso terminar a conta, né? Só estou ilustrando para vocês como é que vocês fariam caso vocês quisessem pegar esses valores, né? Mas não tem necessidade, como a função trabalho do alumínio é menor, ele, como eu disse, é o que vai apresentar maior energia cinética, então, em casos de mesma energia. Bom, olhando as alternativas, então, ficamos com a 2 e com a 3, que seria ali a alternativa D, a resposta para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!